Seguidores da RDK, tudo certo, tudo bem? Mais uma segunda-feira, entramos no mês de setembro e estamos aqui para o programa Resenha com Helena Bazejo, todas as segundas-feiras na RDK Comunicações. Você já segue a gente? Se não segue ainda, vá lá, dê o seu clique no Facebook, no Instagram e se inscreva lá no YouTube para acompanhar a nossa programação que a gente faz para vocês. Eu quero agradecer o apoio de Black Sistemas de Segurança, que aposta no nosso trabalho e na RDK Comunicações. Hoje, com um convidado super especial, o colega de RDK, Ademar Black, está aqui para contar um pouquinho da sua trajetória e depois nós vamos falar de Brasileirão, dar uma palhinha do Municipal de Lajeado que terminou ontem e de outros assuntos esportivos da nossa região. Ademar, obrigada por ter vindo. Ok. Vamos aí. Esse é Ademar Black. Vamos contar, porque o Ademar Black participa aqui como debatedor. Hoje nós vamos saber quem é o Ademar Black, onde você nasceu, qual é a sua trajetória de família, esportiva, profissional e como chegou até o momento, que é um homem que viaja muito, que conhece o mundo inteiro, tem muita história para contar. Fica à vontade para se apresentar. Já viajou mais do que hoje, mas está... Se apresente e conte para nós de onde o Ademar nasceu aonde? Eu nasci em Arroio do Meio, no bairro Aimoré, e tenho 5 irmãos e irmãs, né? Nós somos 6 filhos. Meu pai e minha mãe já são falecidos. Eu sou o mais velho da família, já passei dos 70. Nós estamos chegando perto, né, Elton? Mas assim, eu me criei lá, estudei lá e trabalhei também no Curtume Aimoré, foi meu primeiro emprego. E como quase toda a nossa família, né, e os que moravam... Aliás, o Curtume Aimoré faz parte da vida de muita gente. De muita meio, gente, né? Naquela região, principalmente. É que São Caetano foi crescendo a partir do Curtume, né, que era antigamente aqui em Convento Lajeado. Aí houve um incêndio, eles construíram lá e as pessoas foram, né, construindo as casas lá e formou o bairro Aimoré. Eu, assim, vamos dizer, no futebol, quando eu tinha uns 12 anos, a gente já tinha um timezinho lá no 7 de São Caetano, né? Que não fica a 2 quilômetros ali, e a gente começou a jogar, e nós tínhamos bastante gurizada lá que tinha uns bom de bola, mas que não prosperaram porque antigamente era difícil, né? Não tinha, não é que nem hoje. Mas, enfim, nós tínhamos... também era uma panelinha, vamos assim dizer, como tem até hoje, né? Era o grupinho. Nós tínhamos um time de futebol que ia jogar lá contra o Seminarista, contra outros times formados, às vezes lá do outro lado, em Estrela, em Beija-Flor, lá tinha. Mas, enfim, aí nós... depois entramos pro 7, entramos tudo é o segundinho do 7, era o nosso grupo. E a gente jogou muitos anos. Eu joguei um pouco, algumas partidas pelo time A, né, o time principal, mas basicamente a gente tinha isso aí. Qual era a tua posição? Eu era zagueiro. Oh. Tamanho, né? Tinha que ser zagueiro. E aí depois de alguns anos eu vim morar em Lajeado, em 75. E quando eu joguei lá, vamos dizer assim, de 62, 63 até os 75. Depois eu vim a Lajeado, e aí eu fui trabalhar na Estofados Conforto, que era lá na bairro Praia. Depois mudou-se para... Pegou toda a evolução. E exatamente, lá da praia, depois nós fomos na fábrica nova, que era ali perto
hoje no bairro... A gente não sabe mais, Olarias, eu acho que é Olarias. Na época porque, era Olarias. a gente hoje tem novas divisões na cidade. Deixa eu só te interromper um minuto para dizer, nos bastidores, eu esqueci de apresentar, nós temos o Elton de Andrade, Dana, uma menina colombiana que está se integrando aqui, já está fazendo maravilhas aí no computador, e o Fofinho, e assim nós vamos pedir desculpa porque o Fofinho estava meio agitado hoje. Se ele acoar, é o nosso mascote aqui, que ele foi para o interior fim de semana e ele se agitou muito. Hoje ele está com meio um comportamento que não é o dele. Inadequado. E eu convido o Elton para participar do nosso programa. Os vizinhos fazem vizinho batendo também faz parte. Nós temos uma bateção aqui no vizinho. E eu convido o Elton para participar, fazendo perguntas, como sempre acontece nas interrupções. Desculpa, Ademar, pode continuar. No conforto, você veio do meio e trabalhou no conforto. Exatamente. Mas desculpe eu voltar, já que ela me apresentou, agora eu posso falar, né? Eu não sabia que o Aimoré começou aqui na Jade, Curtume. Não, ele na verdade era Curtume Conventos. Olha só, era em conventos. E aí houve um incêndio, queimou quase tudo. E aí o pessoal levou para Arroio do Meio. Que interessante. Essa história eu não sabia. E o Aimoré era por causa do bairro ou foi o bairro que deu o nome? O Curtume Aimoré deu o nome ao bairro. Que interessante. Como tinha essas ligações. Que nem o Glucostard lá em Cruzeiro. É uma empresa. São empresas, né? É uma empresa. Às vezes tinha uma só, mas com o tempo foram surgindo outras, né? E aí aumenta a população e aí surgem outras necessidades. Tem até hoje os nomes, né? E aí tu galgaste tua carreira dentro da Conforto depois. Depois na Conforto. E aí a gente trabalhou todo o período. Nós chegamos a ter mais de 1.000 funcionários, né? Na época eu era o gerente industrial. Meu irmão foi funcionário da Eu Conforto. era gerente industrial no final, claro, que eu comecei lá embaixo e fui crescendo dentro da própria empresa. E depois dali, e aí nós formamos um time de futebol de salão. Porque nós tínhamos os jogos do SESI. Que eram muito fortes, eram né? campeonatos regionais. Uma rivalidade maravilhosa, né? E a gente conseguiu dar um emprego para o Itamar Gonzatti, que ele jogava com nós lá no futebol de salão. Essa história aqui é muito comum na região, né? Então a gente, ele na verdade trabalhava alguns dias da semana, mas porque tinha que ter carteira assinada na empresa para poder jogar. E ele era o nosso reforço. Então, nós tínhamos também outros rapazes que trabalhavam. Nós tínhamos um time muito bom. Nós ficamos em segundo lugar, perdemos só para o Vebra. Que o Vebra era imagina, era um... Tinha até o Jaci. Não, jogou o Jaci. O Vebra era o Papa... O Coimbra, o Farelo. O Farelo e o outro... O Green. O Green. E jogou também como é que é o... Bom, eu também não lembro de todos. Mas enfim, eles tinham um baita time, né? O Hentz era goleiro da Alvebra, O Hentz era goleiro da Alvebra, exatamente. E a Alvebra depois, né, até saiu daqui e alcançou voos maiores, né? Sim. Era uma época que... Disputou estadual, eu acho. Tinha uns campeonatos de indústrias fortíssimas, né? Era uma tradição esses campeonatos de indústria e é um elemento para integrar, né? O esporte fazia muito bem para as empresas, né? Sim, nós estávamos em grupos diferentes, nós e a Alvebra, e nós conseguimos ir na final com eles. E você participava? Eu jogava eu era fixo atrás, né? A gente jogava, não tinha a qualidade que eles, mas nós tínhamos a gana de pagar. Ganhar deles era um objetivo, mas nem sempre... Chegaram na semifinal com eles. Sim. Tinha mais alguém conhecido além do Itamar ou eram mais os funcionários? Não, eram funcionários, né? Nós tínhamos o pessoal que hoje já não mora mais por aqui, mas que era gente até de fora, né? De Santa Catarina tinha dois. Sim, você trazia muitos profissionais de outras
de outras cidades para E aí a gente... essas grandes empresas que Lajeado teve naquela época, né? Muita empresa. Era o Conforto, a Cartel, Exatamente. que a Alvebra, quem mais? La Cesa era, também. era muito tradicional Todos nesses tinham campeonatos. os times de futebol Todos eu lembro porque eu trabalhei mais tarde na imprensa, mas aí depois tinha arquivo de fotografia, a gente via, eu é porque não te conhecia, mas aí a gente pegava fotografia, vê todo mundo lá novinho, recém começando, guri, sabe? Foi uma época de ouro, né? E a Alvebra tinha uma grande vantagem, que eles tinham um aporte financeiro muito grande para eles treinavam mais. Nós nos reuníamos só nos jogos, não tinha muito... Era uma coisa bem de empresa mesmo. E às vezes tinha que fazer uma ginástica para todo mundo estar no mesmo dia aí, né? Porque uns ajudavam a fazer entrega e dirigir um caminhão, etc. Mas foi uma época de ouro, né? Mas era uma época muito legal. Mudou muito de lá para cá, né, Ademar? E isso não durou muito tempo, 2 anos, vamos dizer assim. E aí eu tive um problema no joelho, né? E aí, aquele tempo não se tinha essa tecnologia que tem hoje, os recursos. E o que fazia? Eu fiquei com medo de fazer cirurgia, porque na época o Cancan era o médico do Inter, não me lembro o nome dele, mas iniciou com essas cirurgias. Algumas deram certo e quando deu a primeira que deu errado, eu fiquei com medo. Porque na época até o dono da Conforto me disse, eu pago, tu arruma, vai fazer, eu pago a metade. Era aquela do corte gigantesco, 45 dias de gesso, tirava, a perna estava desse tamanho, e mais 45 dias de muleta. Hoje em dia fazem 2 furinhos, né? E acontece o seguinte, que muitos que não deram certo ficavam com o joelho, não conseguiam dobrar depois mais. Sim. Né? Ele ficava rígido, né? Rígido. E aí, mesmo com fisioterapia, com treinamento, não adiantava. Eu me lembro na época, um jogador famoso do Inter ficou. Foi por causa de uma cirurgia de joelho, não conseguiu recuperar. Bom, acontece até hoje em dia, né, Ademar? A gente vê aí, tem um exemplo aqui desse guri de Marques de Souza, que jogava no Lajanense, com toda a tecnologia. A carreira dele acabou com uma lesão dele sozinho. No Grêmio, né? Que sim, o Gabriel Bloss, aqui de Marques de Souza, com toda... E aí tu ficasse com... E tu teve problema depois? Não, eu parei e aí sabe que foi se acomodando. Eu acho que... Como você não exigiu mais? Jogava de vez em quando sentia a dor que saía e tal. Era meio irresponsável, na época a gente era assim, né? A gente não tinha, né? Não ficava preocupado. Quando é mais novo é tudo fácil. Tudo é mais fácil. Hoje em dia dói o joelho até sem a gente jogar. Né? É verdade. Mas é um pouco consequência de tudo isso, né? Hoje a gente sente isso tudo um pouco. Mas enfim, e aí quando fechou a Conforto aqui, que ela foi, nós abrimos uma empresa em Estrela, que chama-se a Conforflex. Conforflex. Onde foi a sequência, né? Onde, na verdade, o Wilson Semin, eu, o Gilmar, éramos os acionistas iniciais lá. E conseguimos montar uma boa fábrica lá, que durou de 96 a... Eu saí em 2012... Vendi minha parte para os outros. Aliás, eram belíssimas as coisas que vocês faziam lá. Então foram de 96, 4, 12, 16 anos lá. E depois disso eu me aposentei e eu auxilio a Rose lá na Nós vamos contar mais um pouquinho disso já no segundo tempo do nosso programa Resenha com Helena Bazejo. O Elton já avisou aqui que terminaram os primeiros 15 minutos. Falta 30 segundos. 30 segundos? Ele estava falando que ajuda a Rose em que a viajar com ela. Então vamos fazer depois. Dá para agradecer ou tu já está encerrando? 20 segundos. Black Sistemas de Segurança, obrigada pelo apoio. Valeu, tio N. Até mais.